Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um LPcast, o podcast do Linha Popular. Linha Popular, o jornal famoso de Camboriú e região. Muito obrigado por estar nos acompanhando e hoje nós estamos aqui com a presença do deputado, ex-deputado, ex-prefeito de Brusque, Paulo Excel. Isso? Pode ser também. Pode ser? Excel. Paulo, muito obrigado pelo nosso convite. Sei que você tem uma história gigante aí no estado, na região aqui nossa aqui, como deputado estadual, né? Mas vamos começar. Paulo, você é da onde, nasceu aonde? Já, primeiramente, quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui nesse espaço. Né? A gente acompanha, a gente ouve as pessoas comentando, a gente sabe que as pessoas, que esse espaço aqui na rede social, na internet, tem uma atração muito grande por parte das pessoas, então obrigado pelo convite de estar aqui. Eu sou natural de Brusque, e quando tu falou do meu sobrenome, eu sempre brinco assim, né, que ele tem várias pronúncias, então quando as pessoas pronunciam de qualquer forma, eu sei que sou eu. O pessoal fala em Excel, Ekel, Excel, tem de tudo nessa variação. Então eu nasci em Brusque, né, de família dali mesmo, e ali me constituí enquanto liderança comunitária, ali iniciei os meus estudos, ali iniciei as minhas profissões, né, e ali moro até hoje. Você mora em Brusque mesmo ali? Moro em Brusque mesmo. Pai, mãe, nasceu, se criou ali? Sim, a família toda dali, né, e na realidade, em termos de política, nós éramos em seis irmãos, e eu fui o único da família, assim, o primeiro da família a ter uma participação política, né? Até então, os meus irmãos nunca tiveram esse interesse, eu sou dos seis o quarto irmão, e eu lembro que quando eu cheguei em casa um belo dia e falei para minha mãe que eu tinha me filiado, né, num partido político, ela começou a chorar. Na época eu lembro como se fosse hoje, ela sentadinha na garagem, assim, aquelas cadeirinhas de balanço. Falei, mãe, me filiei num partido, que é o partido que eu sempre milito até hoje. Ela começou a chorar, eu falei, mas por que, mãe? Ela assim, filho, porque quem está na política, todo mundo, quando está alguém na política, as pessoas criticam, chamam de ladrão, de corrupto, vira marginal, vira vagabundo, assim, né? A preocupação dela com a minha filiação à época. E daí eu falei, sim, mas é justamente por isso que eu estou tendo a minha participação na política, eu falei para ela. Porque a gente faz a crítica, muitas vezes, aos políticos, mas se eu quero fazer melhor se eu acho que pode ser feito melhor, então eu que me candidate, seja eleito e possa demonstrar que é possível fazer diferente, né? Mas assim, a imagem que as pessoas, de maneira geral, já têm da política é uma imagem muito negativa. E a política é algo nobre, a política é algo essencial, a política é algo que muda, que transforma a vida das pessoas. E tem aqueles políticos que já têm uma trajetória que não é, muitas vezes, na sua vida pessoal, não é uma trajetória retilínea, não é uma trajetória ética, e daí vão para a política, e daí a política também é um espaço onde muitas oportunidades acontecem. E se a pessoa não tem uma retidão de caráter, é fácil se perder. Pô, que bacana. Formação é... Eu sou advogado, eu tenho formação tanto em ciências contábeis quanto em direito. Eu fui, inclusive, por 27 anos professor universitário na Unifeb, em Brusque, no curso de Direito. Eu sou advogado desde 1992, então a minha profissão, eu sou advogado e professor. E contador chegou a fazer? Não, eu só... como uma grande parte dos acadêmicos, né, e quando hoje eu vejo um jovem assim, iniciando a faculdade, e pergunto, tu estás contente com o teu curso? E eles dizem, não sei se é isso que eu quero. Eu digo, olha, eu te entendo perfeitamente, porque é muito cruel pedir que um jovem defina qual é o curso que ele quer fazer, porque é uma fase de muitas dúvidas e de muitas descobertas naquele instante ainda. Então eu comecei a fazer ciências contábeis, e quando estava no último semestre, eu disse, não é isso que eu quero da minha vida.
Mas terminei os 4 anos e depois fiz mais 5 de Direito em Blumenau, na FURB. Se formou na FURB? Na FURB. Tanto contábeis quanto Direito foi na FURB. E porque na época não tinham ainda os campos em vários municípios. Então tinha em Itajaí, que era a FEPEV na época, depois se transformou em Univale, e tinha a FURB. Eram as opções nossas aqui da nossa região. Isso na década de 80? Me formei em Direito em 92. 92? Uhum. Década de 80, as duas faculdades, sim, né? Uhum. Entrou no PT filiado em que ano? Eu me filiei no PT dia 16 de agosto de 1986. Em 86? 86. Em 86. E foi a partir de uma parte... bem no início do PT no Estado? Sim, foi. O PT aqui no Estado começou em 81. Sou um dos filiados que logo no início já foi para a luta. E tenho uma participação ativa na militância do partido desde então. Tanto na construção do partido na cidade, na região, já participei do diretório estadual, como tu apresentou no início, já fui deputado estadual por um período lá. Quando Lula foi eleito, na primeira vez, em 2002, eu também fui eleito deputado estadual. E daí depois eu fui prefeito 2 vezes de Brusque. Uhum. Em 86, ainda era jovem ainda, né? Sim, eu tinha 21 anos. Não é que foi uma onda, né? Naquele momento, na metade da década de 80, ali, o PT cresceu muito dentro das universidades. Mas sabe por quê, Joel? Porque a gente viveu quase 30 anos de ditadura militar no nosso país. E a partir da década de 80, quando terminou a ditadura, começou um momento das liberdades. Então, as pessoas passaram a se sentir mais livres, daí acabou o bipartidarismo, porque antes era só MDB e Arena, né? Então, vários partidos foram se formando, houve também a renovação da Constituição, então houve um processo muito intenso de discussão, teve a Assembleia Nacional Constituinte, e a gente tinha uma participação naquele instante na Pastoral da Juventude. E a Pastoral da Juventude era muito forte, tinha um comprometimento muito, muito intenso com as causas populares. E foi a partir da Pastoral da Juventude que eu fui parar na militância política. Porque a partir da Pastoral da Juventude, a gente começou a estudar, na época, os documentos da igreja, começou a perceber a importância do comprometimento social, né? Porque a espiritualidade ela é importante, mas só a espiritualidade sem uma ação que transforme aquilo em algo concreto, talvez não tenha, para mim não tinha tanta importância, porque para mim a espiritualidade é ter a espiritualidade, mas poder usar aquilo para o bem-estar de alguém. Uhum. Então a gente entendeu que o caminho era através de um partido político. E nós, no grupo de jovens, a gente estudou os estatutos de diversos partidos políticos. E o grupo inteiro, na época, decidiu, não, o nosso partido que a gente escolhe é o Partido dos Trabalhadores, né? Que a gente achou interessante a constituição do PT, porque o PT nasceu diferente de outros partidos, de baixo para cima. Até então, a política, os partidos políticos eram formados por quem tinha dinheiro, por empresários, por donos de emprego, por donos, enfim, quem tinha muita grana, né? Então eles eram os donos dos partidos e haviam depois as adesões. E no Partido dos Trabalhadores foi ao contrário, nasceu a partir do movimento sindical. Então a gente achou muito bacana, nós, jovens, idealistas, não, é esse o partido que a gente acredita, né? E nos filiamos em peso. Naquele dia, todo mundo assinou a ficha de filiação. E a gente daí passou, né, a trabalhar na construção do partido, passamos a militar nas campanhas eleitorais, também tínhamos uma participação muito forte na comunidade, nós, na criação da Associação de Moradores. A gente criou no nosso bairro, mas também a gente ajudou a criar em todos os bairros da cidade, e criamos a União de Associações de Moradores na época de Brusque. Então isso fortaleceu muito a população através das suas lideranças, que passaram a reivindicar melhorias para a prefeitura. Nesse trabalho também que, quando um prefeito percebe como é importante um trabalho de associação de moradores, ele não larga a mão de uma associação de moradores nunca mais.
porque é a associação de moradores que faz um trabalho gratuito, Joel, que leva lá a reivindicação, que leva o problema e não está cobrando nada além do que aquela boca de lobo, do que aquela calçada. Ele não vai pedir cargo, não vai pedir para participar de licitação, não vai pedir emprego na prefeitura. A liderança comunitária, ela só quer resolver, quer a tinta nova na escola, quer fechar, quer que não chova mais. É o micro, né? Exatamente. Aquela questão dele, o micro, não. Muitas vezes nós vimos um macro e esquecemos o micro, né? Então, assim, a gente começou a atuar também no movimento comunitário. Eu atuei também na organização do movimento de direitos humanos, né? Porque tinha uma discussão muito forte que o Brasil ainda não se resolveu, com as vítimas da ditadura militar, né? Então, tinha ainda muito resquício disso naquele momento, e nós nos envolvemos na criação dos centros de direitos humanos no Estado. Então, assim, a militância não era uma militância, agora eu sou do partido político, eu só vou fazer política. Não, eu era do PT, mas eu era da Pastoral da Juventude, eu e minha esposa também trabalhávamos na catequese de crianças e adolescentes, né? Hoje a minha esposa é vereadora em Brusque, é a única mulher na Câmara de Vereadores, né? Foi a primeira eleição dela, na última eleição. Então, assim, a gente tinha uma militância em direitos humanos, em catequese, em grupo de jovens, em movimento comunitário, em direitos humanos e na política. Isso começou, isso aí em 86 você se filia, 92... A minha primeira campanha como candidato foi em 92. Em 92 eu fui candidato a vereador. A vereador por Brusque. Por Brusque. Daí não fui eleito, né, mas fiquei primeiro suplente, mas... É que não, era o início, né, do partido, né? E a nossa forma de fazer campanha já é uma forma, assim, pelo menos que nós sempre acreditamos muito, é uma campanha do convencimento, é uma campanha de vender ideias, né, e não fazer favores ou comprar voto, né, porque na política tradicional, ou na politicagem tradicional, vale o voto comprado, é a gasolina, é a cesta básica, Infelizmente é cultural. Sim, tanto é que as pessoas, muitas vezes elas votam e estão indo para casa, perguntam em quem tu votou, ela nem sabe em quem votou, porque ela levou lá um papelzinho que deram para ela votou naquilo e depois jogou fora e nem lembra em quem votou, né? Então, assim, a nossa forma de fazer campanha sempre foi diferente. Mas daí eu fui disputando as eleições, mas a primeira eleição que eu, de fato... disputei e venci foi em 2002 como deputado estadual. Tá, em 92 vai a primeira, né? Quem foi prefeito na época? Candidato a prefeito? Foi do nosso partido? Não, em Brusque, que ganhou. O prefeito me parece que foi o Ciro Rosa. Foi Ciro Rosa, à né? época. Na época ganhou, o PT ganhou em Blumenau, né? O Décio ganhou. Décio ganhou, ou 96. Não, foi 92. 92. Porque o Castro ganha aqui no Ele ganhou em 92, depois ele se reelegeu em 96, o Décio, né? E a partir da eleição da prefeitura de Blumenau, que começou a espraiar o fortalecimento do PT em toda a nossa região. Quem starta a questão das prefeituras de grande porte é Blumenau. É Blumenau. Depois vai indo para outras cidades, né? Sim, o PT... Vai a Joinville, vai... Sim, o PT governou só das grandes cidades, basicamente, só não governou, das maiores cidades do estado, não governou Florianópolis diretamente. Só foi vice lá, mas não governou. Mas o PT governou Joinville, Chapecó, Blumenau, Itajaí, Brusque, não governamos nem Balneário, nem Camboriú ainda. Mas, sabe, né? Mas na época ali, o prefeito, o Castro, que foi mesmo na época do Décio. Ele fez um trabalho bacana. Houve alguns problemas, o Castro, mas o Castro ele sempre foi um cara de esquerda, né? De esquerda. Gosto muito do Castro. Gosto muito do Castro. Ele sempre foi de esquerda, ele foi pelo PDT na época. Sim. Na época que era o PDT raiz, né? Porque hoje o PDT... Essa é uma discussão gigante, né? A questão ideológica, né? Hoje nós direita, esquerda, aquela coisa toda. O Brasil, o Brasil em si sempre foi muito centro. Sempre foi muito centro. Aquela questão política, Estado, social... É que até o final da década de 80, na realidade, não tinha espaço para liberdades,
porque a gente viveu no tempo da ditadura, então tinha o MDB, que era a princípio o partido da oposição, mas tinha o limite dessa oposição. Então ficava... Eu acho que o MDB ele fez muito bem esse papel de ficar nesse centro, e até hoje o MDB é o cara que tá aqui, tá lá... O MDB hoje, onde tem governo, o MDB tá. Então o MDB tá em todos essa questão. Eu fui prefeito em Brusque, o MDB estava no meu governo. Veio o prefeito que me sucedeu, que não era do PT, também tava o MDB lá, entendeu? Então eu acho que o MDB hoje, ele é como o antigo PFL. PFL antigamente era isso, onde tinha governo, estava lá o PFL do governo, e o MDB hoje funciona... Então eu vejo a questão, a geração de vocês é uma geração que quando ela cresce politicamente, ela vem numa pegada de esquerda, eu vejo da esquerda, uma esquerda raiz, como diz o outro, aquela esquerda de militância de Estado grande, Estado social, políticas públicas, que hoje a esquerda ela entra em uma outra pauta que não é política, que é comportamental, que é a questão do progressismo, que é uma discussão bem muito gigante também. Vamos entender que é... Falas das pautas identitárias. Identitárias, que ela é muito mais de comportamento do que questões políticas. Uma parte, inclusive existe um debate na própria esquerda em relação a isso, né? Porque existe muitas vezes uma crítica dentro da esquerda a essas pautas, porque a principal pauta, no meu ponto de vista, é a luta de classes. Né? A luta de classes. A sua geração, eu conheço diversos amigos meus que são dessa época. O nome aqui, o cara que trouxe o PT para o Balneário, o Aristo. O Aristo Manuel Pereira. O Aristo, a pauta dele, essa é a tua pauta de classe, aquela questão toda, formação da faculdade. Sim. Entendeu? Pô, o curso de Direito lá na FUB da década de 80, ela tinha essa questão de deixar de você muito forte. Aí eu vejo quem já mudou um pouco o discurso. Tem um menino ali que é o Eduardo Zanata, que é vereador em Balneário pelo PT. Camboriú, e nosso pré-candidato a deputado federal. Isso, ele também tem essa questão, mas ele também já tem a questão mais... Ele foca mais para a questão... que na realidade eu acho que são gerações diferentes também. Eu acho que na realidade a sociedade tem que ir aprendendo, né? Ela tem que se aperfeiçoando, ela tem que... Porque é muito forte hoje nas pessoas a questão a partir das liberdades, os preconceitos que existem. Né? O preconceito à comunidade LGBT, o preconceito aos negros. Então, assim, existe uma parcela dos políticos de esquerda que tem o foco nessas pautas especificamente. Né? Eu não abandono essas pautas, eu acho elas... Para mim, essas pautas estão dentro de tudo aquilo que eu acredito, né? Mas a minha militância não é por uma pauta específica dessa, a minha militância é um conjunto. Então, e tem parlamentares ou tem políticos de esquerda que o foco é basicamente essas pautas. Então, por isso eu te falei, às vezes dentro da própria esquerda existe debate, porque a gente acredita que ela é uma pauta fundamental, é importante, né, porque existe um preconceito muito grande à população LGBT nas políticas que envolvem o trabalho. Eu fui, nos últimos 3 anos, e digo sempre com muito orgulho, superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego em Santa Catarina, que é a representação do Ministério. Eu coordenava o Ministério aqui no Estado pelos últimos 3 anos. E a gente recebia lá muita denúncia de preconceito em relação aos trabalhadores LGBT, né? Então, assim... Paulo, tu acha que a denúncia realmente havia mesmo preconceito? Sim, havia preconceito. Ou é um pouquinho assim, ó, a geração atual, essa geração, é uma geração mais frágil, é uma geração que não é aquela geração... da minha geração, a sua, que é um pouco mais truculenta. Talvez não seja por não compreensão dessa fragilidade dessa geração atual? Não, eu vejo que existe um conjunto de situações. Existe uma desinformação, existe o preconceito. Né? Porque, por exemplo, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e ele falou que ele tem 2 filhos, 2 meninos. E os 2 meninos são gays, né? E isso fez com que ele se distanciasse dos filhos. Mas pai? Pai. Mas eu vou chegar ali. Que ele se distanciasse dos filhos
porque eles escolheram viver com homem. Ele falou para mim. Eu falei, eu falei, poxa, eu achei que tu fosse um cara mais atualizado. Eu disse, o teu filho acordou hoje e disse, não, hoje eu escolho ser gay, hoje eu vou passar a viver com homem. Cara, eu falei, e ele é cristão, ele é evangélico. Eu falei, só não vou dizer o nome dele aqui para não revelar, falei, mas fulano, cara, o teu filho nasceu assim, não é uma escolha dele, então como é que tu, como pai, tu vai rejeitar o teu filho por ele ser gay, né? E, então, se um pai, Joel, rejeita o filho pelo fato do filho ser gay, por que o patrão não vai rejeitar? Você entende? Então, assim, tu falasse para mim se às vezes não podia ser frescura, né? Não é frescura, é rejeição mesmo. Não, aqui tu não entra, porque tu estás hoje com uma... Hoje tu veio vestido com uma camisa rosa, e camisa rosa não é coisa de homem tá usando. Camisa rosa é de mulher, então aqui tu não trabalha mais. É nesse nível. Mas muita denúncia, algumas pontuais? Não, algumas pontuais, mas existiam. Mas para tu ver o nível de incivilidade da nossa população, Joel. Isso é um nível de incivilidade e isso é um nível, assim, de falta de amor para com as pessoas. Porque, assim, essa questão tu falasse do pai, né? Do pai, do filho ser gay. Infelizmente acontece muito disso, de pai não respeita filho. Eu vou ser bem direto, eu acho que realmente é uma estupidez um pai querer rejeitar um filho por uma opção sexual dele. Sim. Eu concordando, não concordando. Não é uma opção dele. Eu concordo. Não, mas independente se seja uma escolha ou não. Mas tu entende, não é uma opção. Não é uma opção. Não é opção. Mas mesmo... Não é uma opção, tu não opta por ser homem ou gay. Tu não opta. Mas independente. É uma questão do filho dele. Sim, uma questão dele. Dele. Sim. É a mesma coisa que... É ele. Ô, Joel, eu acho que é isso. Eu acho que a grandeza nossa... Eu acho que a gente vai ser grande, a gente vai ser ser humano quando a gente compreender isso. Da tua vida pessoal, cuida tu. Isso, do jeito que tu quiseres. Mas aí eu tenho... Desde que não afete em termos de... E terceiros. Terceiros, não prejudica terceiros. Não prejudicando terceiros, para mim é tranquilo. Para mim, eu não dou bola. Assim, na real, sou curado, realmente isso aí. Mas a questão de um pai... Sim. Não é que eu respeite, não é que eu concordo com o cara, eu acho que ele faz errado, não respeito a posição do pai fazer isso, rejeitar filho por essas situações. Mas eu consigo, após muita leitura e estudo, eu consigo compreender porque alguns pais pensam dessa forma. Consigo compreender alguns pais porque pensam. Mas a gente tem que ajudar esses pais a terem uma compreensão diferente. Mas aí tem a questão... E é aí que entra, muitas vezes, as pautas da política, que entram, muitas vezes, lideranças que passam a se destacar justamente pela forma... muitas vezes combativa com que fazem essa defesa dessas pautas, né? E daí a parcela, os familiares que sofrem juntos preconceitos com a população LGBT passam a focar, poxa, aquele político está agindo dessa forma, ele está falando algo, que defende, e eu sinto que aqui em casa o meu filho, a minha filha estão passando. Então, poxa, aquele cara me interessou, vou passar a seguir e vou estar naquele Não, eu concordo contigo, são os nichos, os nichos que a gente não entende a política é feita por pequenos grupos. Tanto que do grego lá, do início, da ideia dos partidos, vem de parte da sociedade que defende e busca. Eu entendo realmente que tem que ter esses políticos, essas pessoas, não só defendendo, mas em cargos eletivos. Sim. Hoje na Câmara de Vereadores da nossa região, tanto Balneário quanto Camboriú, o número de mulheres em relação a homens é muito pouco. Sim, mas isso é no Brasil inteiro. E a questão é lamentável. De homossexuais hoje na Câmara de Vereadores de Balneário e de Camboriú não tem nenhum assumido, não tem ninguém. E outra coisa, tem quem defenda. Balneário tem as pessoas que defendem, mas não...
Ah, Camboriú, nós temos a Inalda. Uhum. Tá certo, a Inalda. E a Inalda, ela defende, eu acho legal, sabe por quê? Que aí tem aquela questão, direito de fala, realmente, ela tá no direito de falar dela, ela sabe o que é. Uhum. A Inalda é mulher, ela é casada com outra menina, já há anos, né? E a Inalda, cara, não sei se você conhece ela, é uma figura. Eu conheço, assim, de rede social, mas não de diálogo. Ela é uma figura, gente finíssima, assim. Então, ainda em Camboriú nós temos isso, Balneário não temos ninguém. Uhum. E eu acho que falta esse debate, esse discurso. Eu acho que dentro do debate político ele tem que ter os dois lados. No debate político, especialmente num parlamento, o parlamento, eu digo assim, o parlamento especificamente, ele é a caixa de ressonância da sociedade, né? O vereador, o deputado, o senador, ele tem que estar ali repercutindo aquilo que a sociedade fala, as pautas da sociedade, e a gente vê no Brasil, vamos ver de cima para baixo, a gente não vê hoje o parlamento brasileiro com a representatividade do nosso país. Porque se tu pegas as parcelas de representatividade, tu vai ver que existe hoje uma representação econômica lá. Existe uma grande parcela de representantes da bancada dos empresários, da bancada do agro, tem também uma grande representação da bancada que é chamada da Bíblia, né? A população, a comunidade evangélica, ela está... E ela se... A igreja teve lá dentro. Mas dessa forma, as pesquisas, as estatísticas mostram que está havendo um crescimento cada vez maior de parlamentares evangélicos, especialmente evangélicos. Tanto é que muitas vezes eles colocam isso no nome pastoriço, tem vários pastores que são deputados, né? Então, assim, hoje as bancadas no Congresso Nacional, me parece, elas têm pouca representatividade. Se for, vamos só fazer a separação patrão e empregado, né? Tem 400 deputados que defendem a classe patronal e 100 que defendem os trabalhadores. Então, existe uma representação desigual. Então, só nesse exemplo, mas foi uma escolha da sociedade. Essa foi uma escolha da sociedade, né? Então, assim, e falta representatividade, falta, talvez se houvesse a possibilidade, assim, de fazer com que tivesse pela própria lei, uma representatividade maior de setores, para que as discussões lá pudessem serem discussões mais próximas da vida real. Mas acho que não pode ser através de lei, eu acho que deve ser a questão de conscientização. É tanto que nós temos a questão das mulheres, por lei, 30% tem que ser mulheres, mas nós não temos essa representatividade nas câmaras de vereadores, nós não temos 30% de mulheres. Balneário tem 2, Camboriú tem 2, tem 2 também, Brusque tem quantas? Só minha esposa. Só sua esposa? Eu acho que era para ter muito mais mulheres. E eu sei que mulher, muitas vezes, ela não quer entrar no meio da política. Porque ela, talvez injuriada, tem uma outra visão diferente. Mas tem uma questão cultural também. Tem uma questão cultural muito grande. Tem uma questão cultural que é a seguinte... Mas tem uma cidade aqui em Santa Catarina, se não me engano, 90% é mulher. Tem uma questão cultural que é a seguinte, que a gente não pode desconectar disso. Nós somos machistas. Nós somos machistas. E se a gente for na maior parte das casas, das pessoas que inclusive estão aqui hoje assistindo o nosso papo, se tiver homem e mulher, normalmente quem está lá fazendo a comida é a mulher. Quem está lá lavando a louça é a mulher. Quem está lá limpando a casa é a mulher. Então a mulher, ela tem o trabalho dela, ela trabalha na empresa, na loja, no mercado, enfim, tem o trabalho dela. Mas ela chega em casa e ela tem outro trabalho, que é dar conta da casa, dar conta dos filhos, dar banho nos filhos, lavar a roupa dos filhos, amamentar os filhos. E daí tem a reunião do partido, naquele dia à noite. Daí o marido vai na reunião do partido e a mulher fica em casa fazendo os trabalhos. Paulo, mas... Então, assim, a gente não pode desconectar, e muitas vezes, assim, muitas vezes os partidos não estimulam a participação das mulheres. Os partidos muitas vezes não estimulam, né? E na época da campanha eleitoral, tanto é que, onde que foi agora? Em Curitiba.
teve lá uma chapa lá que perdeu o mandato na Câmara de Vereadores, inclusive um vereador do PT assumiu lá, porque do outro partido foi comprovado que a chapa das mulheres era chapa laranja. Aqui no Balneário também tem uma chapa... Na época da campanha, o que a gente vê, assim, é partido correndo atrás de mulher, para quê? Olha, eu tenho aqui, eu preciso colocar 30% de mulheres, então tu não quer ser candidata? Né? Às vezes a pessoa não sabe nem o que vai fazer na campanha. Né? Então tem isso. A gente não pode desconectar, Joel, isso que eu falei. Não vou desconectar, mas assim, nós já estamos, não faz 1 nem 2 anos, alguns anos, nós temos uma questão de verba direcionada diretamente para isso. Sim, mas aí existem as fraudes também. Sim, não. Nós temos... Aí é o homem que administra e ele pega, ele faz de conta que manda para a mulher, mas não manda para a candidatura feminina, ele manda, ele dilui lá nas outras despesas. Mas será que não é uma questão... É porque eu entendo que a mulher, no meu caso, essa questão desse machismo estrutural, não vou dizer que não existiu muito na questão da história de algumas civilizações, sociedades. Existe ainda. Existem algumas situações, sendo que eu vejo olha a quantidade de feminicídio que acontece. Mas é uma discussão gigante, né? Isso não é porque mulher, mas é uma questão de possessão, uma questão de posse, uma questão de ciúme, é uma questão de achar que é pertencimento. Da mesma forma. Mas a mulher também tem ciúme do homem, e tu não vê a mulher matando o homem, tu vê o homem matando a mulher. Mas como aqui teve casos de parceiros, um matar o outro parceiro, então é uma questão do relacionamento, não é porque ela é mulher que eu vou matar ela porque é mulher. Feminicídio é a questão da morte. Então é uma discussão bem grande, e sou contra isso, sou contra qualquer tipo de agressão contra a mulher, qualquer tipo. Um dia um amigo meu comentou, sei que lá, porque ela me traiu, eu disse, o que tem? Não, porque tu é corno. Eu falei, tu é corno, isso é corno. Passa a mão e separa. Não, mas não, separa, querido, não tem. Mas, querido, não existe isso pra ti, não existe tu querer ficar agressivo porque deixou de ser, ou ela não gosta de ti, eu gosto de ti, cara. Cada um toca a sua vida. Existe uma questão, é uma questão de doença, é uma doença isso. Eu acho que tem que ser tratado, e eu ainda acho que agressor, que agrediu mulher, a pena dele tem que ser triplicada. Quadriplicada. Aumentaram agora, recentemente as penas aumentaram. Eu ainda acho que tem que ser crime de ódio mesmo, sem... Pode até querer questionar a questão da Maria da Penha, e eu não sou contra o questionamento, só que realmente a lei Maria da Penha, sim, é interessante e fez necessário para a sociedade brasileira. Com certeza, protegeu a vida de muitas mulheres. Existe alguns extremos, existe como qualquer coisa, como qualquer outro regramento na sociedade. Então vai ter os extremos de alguns erros, mas a grosso modo é sensacional a lei que ela realmente vai defender, ela vai ter. Sou pai de menina, então quem é pai de menina sabe realmente. Então eu tenho um zelo muito grande por isso. Nós temos um zelo muito grande nessa questão da segurança, né? Claro que minha filha também é brava, tá? minha filha é um perigo. O marido dela, eu falei, toma cuidado não, que ela te bate. E também aquela coisa, mas a mulher me bateu. Querida, ela bateu pouco, tem que bater mais. Porque o homem que é homem, ele não vai apanhar da mulher, não vai bater na mulher, ele vai ser homem, ele vai tocar o relacionamento. Ele vai dialogar, né? Dialogar. Mas voltando à questão, lá em casa, eu cozinho, eu ajudo a minha esposa, bem bacana essa ideia. Eu sempre gostei de política. Gostei de política desde a minha adolescência, sempre nesse meio político, né? Militei em alguns partidos, participei de eleições, e a minha esposa nunca gostou. Minha esposa não gosta de política, ela não gosta de participar, nunca foi comigo nas reuniões, foi uma ou outra vez, mas nunca teve esse desejo de participar. Mas não é cultural, será? Não, ela não gosta, a vontade dela é a questão da casa, do lar. Mas será que não é cultural? Justamente porque, tipo assim, talvez com a mãe dela com a mãe dela ela aprendeu de um jeito, a mãe dela aprendeu com a avó. Não, minha sogra, tadinha, minha sogra é uma mulher que lutou muito na vida, ficou viúva muito cedo, só trabalhando a vida toda. A minha sogra, quando eu vou entrar no 6x1, aí eu vou dar o exemplo da minha sogra, tá? Eu vou dar o exemplo dela. Então eu acho que não é questão, eu acho que é uma questão do entendimento da mulher saber que tem que fazer parte. Eu acho que a mulher tem que saber parte. Como a mulher tem que saber parte, o gay tem que estar participando,
o pastor tem que estar participando, A sociedade tem que estar participando, né? O nicho um nicho gigante, assim, nós temos um grupo gigante de profissionais de uma área e nós não temos poucos representantes que são os professores. Uhum. A sua esposa é professora? Professora. Quantos professores tem na Câmara de Vereadores em Brusque? São dois ou três professores que tem. Nós não São temos, 15. Em Balneário não temos nenhum. Uhum. Camboriú. Eu acho que só o Wolf. Não, mas o Wolf não é professor, é militar. Ele é militar, foi? Não. Não, deu aula, mas não, mas professor raiz de sala de aula. Uhum. Eu falo porque eu fui professor muitos anos, eu fui professor de sala de aula, trabalhei com ensino médio, séries finais, então eu fui professor, aquele professor De qual disciplina, professor? Eu trabalhei na área de humanas, trabalhei com geografia, sociologia, história e filosofia. Certo. A minha área de humanas, então talvez por isso que eu gosto um pouco mais de política. Uhum. E hoje eu não vejo nenhum professor realmente estando lá militando, defendendo. É que na realidade, tu estás de convir comigo que a profissão de professor nos últimos anos, ela vem sendo massacrada muitas vezes do ponto de vista da perseguição ideológica. Qualquer coisa que o professor faça na sala de aula, ele pode estar sendo acusado de doutrinação ideológica. Então hoje, tanto é que foi aprovada uma lei recentemente em Santa Catarina, graças à ação do judiciário nosso e de alguns partidos, foi semana passada anulada pelo judiciário, aquela lei que garantia aos pais o direito de dizer, não, amanhã vai ter aula de igualdade entre homem e mulher, não, amanhã meu filho não vai na aula, né? Porque foi aprovada essa lei no estado que permitia os pais afastarem os filhos das salas de aula em determinados conteúdos. Então, assim, hoje, muitas vezes, o professor, ele se sente ameaçado e vigiado, até mesmo com a questão das redes sociais, muitas vezes filmagem de expressões, de palavras. Como eu falei no início, eu fui professor 27 anos numa universidade, e eu lecionava para adultos. No curso de Direito, a minha disciplina era técnica, processo civil. E Joel, eu sempre tive um cuidado muito grande de não tratar de política partidária na sala de aula. Os alunos, eles, assim, a partir do andar do semestre, eles passavam a ter mais intimidade com a gente, e vários disseram que quando eles iam lá fazer preenchimento no começo do semestre, a sua matrícula, e viam lá o meu nome, eles diziam, esse ano a gente vai ter aula de PT, esse ano eu vou ser obrigado a me filiar no PT, porque o Paulo Esse vai dar aula para mim, né? E eles ficavam surpresos, porque eu não falava uma palavra de PT em sala de aula. E eles não perguntavam? E eles me diziam, tipo assim, durante o intervalo, final da aula, com quem viesse conversar, eu até conversava. Mas eu não falava a respeito disso, porque eu sabia que eu poderia ser mal interpretado. Embora eu sei, Joel, que os meus colegas professores, todos os meus colegas professores, ou quase todos, falavam de política na sala de aula, criticavam o PT, muitas vezes faziam críticas aos políticos do PT, faziam críticas, mas eles podiam. Agora, eu, petista, falar na sala de aula ia ser um sacrilégio, né? Então, assim, eu tinha esse cuidado. Então, hoje, uma parte dos professores, ele fica mais comedido e evita certos temas. Isso é muito triste, porque o professor tem a liberdade de cátedra. Ninguém pode, na sala de aula, dizer o que o professor tem que falar. O professor tem que seguir a disciplina, tem que seguir o conteúdo da sua disciplina, como tu tinhas uma disciplina, tinha lá o conteúdo. E cabia a tu trabalhar o conteúdo daquele jeito. Mas o que hoje uma parcela de políticos está querendo fazer, políticos da extrema-direita, e não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, querer tolher o direito de cátedra dos professores, né? E isso é ruim para todo mundo, é ruim para o profissional, que se sente muitas vezes ameaçado, se sente vigiado, e é ruim para a sociedade, é ruim para os alunos, porque limita
o teu... Tá, mas ele quer tirar isso, essa questão, esse discurso aí de querer tirar essa prerrogativa do professor, da direita, né? Uhum. Tu acha que é porque é um nicho, porque a sociedade gosta disso e bate palma? É que nem a questão da defesa de alguns movimentos sociais, LGBT, aquela coisa que muitas vezes eu vou defender porque vão bater palma para mim e eu vou ter meus votos. Uhum. Sabe que a direita não usa isso também? Porque nós temos que ver que a educação, nós já temos um reflexo da sociedade que não tem mais uma importância pela educação. Infelizmente, a sociedade em si, ela não, e não é pela falta da competência do professor. Mas é todo um processo também. Porque a educação, fui professor, eu me considero professor, quero voltar para a sala de aula, mas tem um desejo, sabe aquela coisa que falta? Sim, mas eu sempre falei assim, nós temos hoje, a gente tem políticos hoje que de fato fazem críticas, vão fazer vídeos na frente das universidades, falando que ali naquele espaço é um espaço de doutrinação ideológica, de formação de comunistas, e não sei o quê. Falam da desimportância do ensino superior ou da qualificação, daí mostra lá o menininho que está ganhando não sei quantos milhões de seguidores, lá fazendo videozinho na internet, enfim e tal, justamente buscando atacar a importância da educação, porque a partir da educação, cara, a educação em qualquer... O rico quer o seu filho estudando nas melhores escolas do mundo, o rico. Sim. Né? Por que o direito de estudar, que é um direito sagrado, universal, por que o direito à educação ele passou a ser espionado, vigiado, perseguido por uma parcela desses políticos de extrema-direita? Mas você não acha... Então, assim, é algo que a sociedade... Se tem uma sociedade que é doente, se tem uma parcela da classe política que está perturbada, porque, assim, ó, eu posso discutir, eu posso achar justa uma discussão sobre a importância do Estado mínimo ou do Estado do bem-estar social. Vamos discutir. Essa foi sempre a grande discussão no Brasil, até essa loucuragem que começou nos últimos 10 anos. Né? Eu tenho saudades do tempo em que a disputa era com o PSDB, porque o PSDB, na época, a disputa era do Estado mínimo, privatização, e o PT era Estado de bem-estar social. Né? Hoje... Eu nunca vi o PSDB nessa pegada de Estado mínimo, viu? O PSDB mais centro. O PSDB falava das privatizações, enfim, de enxugar Estado, o PT também fala. Mas era discussão, né? Nunca se falava da questão de perseguição à escola, nunca se questionou a ciência, nunca se questionou vacina, e nos últimos tempos a educação passou a ser desimportante para uma parcela da classe política, os índices de vacinação passaram a cair no Brasil, um país que sempre foi referência em erradicação de determinadas doenças. As vacinas passaram a ser questionadas, a ciência passou a ser questionada. Então, se a gente não pode achar normal, e a gente tem que combater, de fato, políticos que fazem essa pregação contra a educação e contra a ciência, que são os mesmos. Concordo, tem que fazer mesmo, tem que ter defesa. Defendo. Porque a ciência é isso, a ciência... a educação básica... Eu lá em casa, é tipo assim, eu tô com uma dor sei lá, no joelho. Beleza, exercício físico e tal, mas não passa. Tomar um comprimido, o médico vai lá, me receita um comprimido para dor, beleza, vou tomar o comprimido, e a dor passa, beleza. Por que eu vou ficar com dor se a ciência já estudou e sabe que para aquela dor existe um comprimido ou um medicamento que me resolve o meu problema? Eu vou negar a ciência? Né? E a gente... Essa parcela é muito pequena, Paulo. Não é muito pequena. Um problema é muito pequeno. Não é pequeno, Joel. Isso está refletido nos índices. Está refletido nos índices de paz. Porque quando uma liderança política, e a liderança política ela está lá
porque aquilo, ela tem pessoas que confiam naquilo que ela fala. Quando a gente percebe nas estatísticas que o índice das vacinas, tu podes abrir a tua inteligência artificial ali agora e ver as manchetes. A vacina X não atingiu o índice previsto, está melhorando nos últimos anos, voltou a subir. Mas a gente vinha num decréscimo de pais de vacina geral. A partir da Covid começou uma discussão de geral de vacinas, e muitos pais não passaram a não prevenir mais a doença dos seus filhos, baseado no discurso do seu político de estimação, que o político de estimação, ele não é médico, ele não é cientista, ele não tem qualificação nenhuma nessa área, mas ele entrou ali num discurso da seita política dele, que passou a combater a ciência, passou a combater a vacina, achou isso bonito, vai para as redes sociais, fala, e os seguidores dele passam a repercutir isso no dia a dia. Mas é um grupo muito pequeno, um nicho muito pequeno. É o que ele quer, ele quer atingir aquele povo. Eu acho que ele pega esse pessoal porque ele sabe que ele vai ganhar o voto dele. Eu acho que é um povo muito pequeno. E realmente começou essa discussão de 2020 para cá, ela já cai por terra. Essa questão anti-vacina, anti-ciência, até o momento que você não precisa, que nem o cara fala assim, sou contra a polícia militar. Até quando um bandido arromba a casa dele, que arrombou a casa dele, já muda a situação também. Tanto é que essa semana, inclusive, teve no Tribunal de Justiça a queda de mais um conjunto de leis de diversos municípios, inclusive o município de Brusque foi um deles, onde o prefeito baixou uma portaria lá garantindo que não fosse necessário a vacinação de Covid, porque para matricular os filhos nas escolas, tu tem que comprovar que tu estás com as vacinas em dia, né? Então, os prefeitos baixaram uma portaria dizendo que aquilo não se aplicava à Covid. Prefeito não tem competência para isso, mas mesmo assim, vários prefeitos baixaram essa portaria. E o que aconteceu? O Tribunal de Justiça, nessa semana, cassou essas portarias de diversos municípios. Mas a questão de ter essa portaria para pedir a obrigação da vacina, eu acho que é muito mais, não é o cara que é contra a vacina, eu acho que é muito mais pela mãe, pelo pai relaxado, tem pai e mãe que são relaxados, na expressão da palavra, que não vão levar filho para vacinar. E não é porque ele concorda ou não concorda, porque ele não quer fazer, ou ele está com preguiça. Infelizmente, Paulo, acontece isso. Infelizmente acontece. E eu acho que é interessantíssimo, a escola está cobrando, o governo está cobrando, as campanhas, a vacinação. É através da vacinação que nós temos um monte de doenças que foram erradicadas no Brasil e no mundo, porque das vacinas, vacinar é importante, ciência é importante, como a educação é importante, mas o que eu vejo nos últimos anos é um desinteresse da sociedade muito grande por algumas áreas, a educação é uma delas. Que eu acho que a educação superior, eu concordo e vou respeitar que talvez não seja para todos, mas a educação básica, ela é obrigatória. Mas isso está sendo desestimulado por pessoas que têm espaços de poder. Eu acho que não, Paulo. Eu acho que os caras se aproveitam muito mais da fragilidade de pensamento dessas pessoas para ganhar seu voto do que para tentar... Sim, justamente, mas é isso que eu estou falando. As pessoas, tem gente se aproveitando disso, mas as pessoas são influenciadas por essas lideranças. Para ver, não tem ninguém da esquerda que está defendendo, que é combate à educação. Não vê ninguém da esquerda combatendo a saúde. Tu não vê ninguém da esquerda combatendo vacina. As fragilidades sociais e pensamentos sociais. Essas fragilidades de pensamento e comportamento social, as fragilidades. Tá, mas me dá um exemplo, fora isso, fora a educação, fora combater a educação, fora combater a vacina, fora combater a saúde. Tu falasse que a esquerda também tem um exemplo. Eu não vou rotular. Eu te dei 3. Eu não vou. Posso pegar o café? Pode. Vamos pegar a questão da educação. Eu acho que a direita contra a esquerda, ela defende a educação. Cada um defende a sua forma diferente. Eu sou professor, você é professor, eu defendo a educação. Eu entendo que a educação superior, respeito não é para todos, mas a básica é para todo mundo. Educação, para mim, de base, o certo é ser integral, 100%. Sim.
Ele deveria ser de qualidade. Para mim, os melhores professores deveriam estar na base e não no superior. Não que lá não tem importância, tem muita importância. Porque os doutores estão lá no e aqui superior, na base que eu aqui preciso não tem. Falta professores com capacitação e com perfil de professor. Infelizmente também a educação, como qualquer outra área, ela se tornou uma referência, não tem nada, vou ser professor para me ganhar para ter minha estabilidade. Infelizmente acontece. Educação, para mim, eu acho que ela tem que ser integral. Sim, concordo. Integral de base. Não, mas o governo federal, o governo Lula está investindo na educação em tempo integral. Isso tem sido uma das bandeiras do governo Lula, os recursos estão aumentando gradativamente pelas escolas. Mas a BNCC a nossa BNCC, quando ela foi refeita e foi aplicada em 2020, aqui no estado, ela trazia o estudo integral. O estudo integral se perdeu o estudo integral aqui no estado. Eu fui professor de colégio de estudo integral. Eu acho fenomenal para aquilo. Por que isso perdeu? Nem se perdeu por questões políticas, se perdeu por questões sociais de comportamento. Pessoas que não queriam. Voltando à questão das fragilidades. Nós temos a questão do auxílio do Bolsa Família. Eu acho fenomenal o Bolsa Família. Se tem uma política pública, é o Bolsa Família. Tanto que o Bolsa Família assim, ou o SUS também é outra, excepcional. E também tem a fragilidade, e a esquerda também usa. Se nós perdemos, vocês não vão ter o Bolsa Família. Negativo. Negativo. O Bolsa Família é o seguinte... O Paulo tem, eu não estou falando que aconteceu, o que vai acontecer. Eu estou falando que tem políticos, não é você, mas tem políticos que usam isso com seu eleitorado, também falando, e você vai perder, tá? Você não vai ter mais o acesso a essa política pública. Se nós não estivermos aqui, vocês não vão ter mais acesso. E eu pego uma fragilidade social da pessoa, que a pessoa precisa daquilo. Nós temos que entender que o Bolsa Família, para muitas pessoas, é a renda oficial da família, com o BPC, como alguns auxílios do INSS, que são de extrema necessidade para uma parcela da sociedade, e muitas vezes, não estou falando você, não estou falando que o PT bota na sua cartilha. Como qualquer outro partido, também não bota na sua cartilha essas questões. Eu quero te dizer, pode ter pilantragem disso, de gente falando disso. Agora, eu nunca vi um político de esquerda vindo falar isso, mas eu já vi político de direita vindo na televisão, na rede social, falar contra a vacina, contra a educação, contra tudo aquilo. Agora, o Bolsa Família, eu acho que é importante, assim, tu fez as referências positivas, eu concordo. Bolsa Família hoje é um dos maiores programas de transferência de renda do mundo. O Brasil hoje ele está exportando essa tecnologia, para diversos países do mundo. E o Bolsa Família, ele representa a retirada nos últimos 3 anos, juntamente com outras políticas que foram implementadas, como a valorização do salário mínimo acima da inflação, da retirada de 33 milhões de pessoas da linha da pobreza. Isso não é dados do governo do PT, é dados da ONU. Concordo. Então, assim, a importância do Bolsa Família, e tanto é que o próprio Bolsonaro, o governo Bolsonaro, que lá atrás tinha uma visão contrária ao Bolsa Família, ele também não retirou o Bolsa Família, ele mudou de nome, Bolsa Família, né? Bolsa Brasil. Não sei que nome que passou a ser, mas Bolsa Brasil? Bolsa Brasil. Ele retirou Auxílio Brasil. Não, o Auxílio Brasil foi durante a pandemia. O Auxílio Brasil foi durante a pandemia que foi colocado esse nome. Mas era um outro, essas nomenclaturas mudam. Enfim, era um outro nome, que inclusive representou um gasto imenso, porque as carteirinhas tiveram que ser mudadas no Brasil inteiro, enfim, a carteirinha do Bolsa Família. Agora, uma grande parte das pessoas não sabem é o seguinte, Joel, quem de fato faz a gestão do Bolsa Família não é o governo federal. São as prefeituras? São as prefeituras. São as prefeituras, as assistentes sociais, lá nos CRAS, nas assistentes sociais, que fazem as entrevistas, que alimentam o sistema lá, que colocam as informações, e daí, se aqueles dados estiverem de acordo com o que está previsto na lei, o governo federal manda o recurso. E às vezes se fala de fraude, de pessoas que não têm direito de Bolsa Família que estão recebendo, mas daí não é um problema do governo central, é um problema da prefeitura que praticou, que omitiu algum tipo de informação. Mas agora eu vou defender. Ou às vezes também por uma mentira,
trazida da pessoa. pelo beneficiário daquele Mas programa. é muito né? difícil ter hoje. O Cade Único ele é muito organizado. Sim, sim, É sim. muito sim. bem trabalhado. Já, quando eu fui prefeito em Brusque, eu me orgulho assim, de ter sido o prefeito que mais entregou habitação popular na história da cidade. Em 6 anos, a gente entregou mais. Eu entrei de cabeça na época, bem no início do programa Minha Casa Minha Vida, e liberei o maior número de terrenos possíveis na época para o governo federal, e a gente entregou mais de 1.000 moradias, né? Apartamentos ou casas para as pessoas. E a gente fazia seleção com base na lista de pessoas que iam lá na Secretaria de Assistência Social. E o que eu fiz? A gente fez toda uma seleção e quando os nomes foram selecionados, nós publicamos isso no jornal, no maior jornal da cidade, o nome, e publicamos também na rede social à época. E demos o prazo de 30 dias para que viessem denúncias a respeito, porque o que historicamente eu sempre ouvia lá, eu sentado lá na cadeira de prefeito. Olha, em outros governos já teve casa, foi dado casa, mas era só para os cabos eleitoral do prefeito, era só para os cabos eleitoral do vereador. Eu ouvia. Pensei, pô, eu não quero passar por isso daqui a pouco. Então a gente usou um critério de transparência, fazendo com que pudessem chegar as denúncias para tirar as maçãs ou as laranjas podres daquele lugar. Estou falando isso porque a gente falou ainda há pouco do Bolsa Família, que às vezes as pessoas prestam informação falsa. E naquele momento lá do plano habitacional, várias informações estavam falsas também por parte dos beneficiários. Eu não tenho casa. Daí vinha a informação. Ele não tem casa aqui em Brusque, mas ele tem casa lá em Balneário Camboriú, lá em Blumenau, onde ele morava antes, entendeu? Então, tem coisas que a gente não consegue controlar. Mas quem fez o acompanhamento foi também o Cade Único na época? Foi sim, o assistente social? Sim, assistente social, tinha o conselho, tudo, e a gente procurou dar, assim, escancarar a publicidade daquela informação para que a população olhasse lá os nomes e apresentasse denúncias. Foi muito bacana. Pô, legal isso aí, tá? Uhum. Tá. Vamos só voltar aqui, que começou o debate aqui. Tá, então você vai a vereador em 92, perde, tenta mais alguma eleição, não? Sim, eu fui candidato em várias vezes. Eu fui candidato a vereador em 1996, fui candidato a prefeito em 2000 daí, e foi uma das eleições mais lindas da minha vida, porque eu perdi, mas eu perdi pro Ciro Rosa daí. Pro Ciro Rosa eu perdi. Pô, aquela eleição. Era um cara forte também. E ganhei dele em 2000 Quantos votos em 2000? 16.300, mais ou menos, eu fiz para prefeito naquela época. 16 mil votos. 16 mil prefeito. Mas assim, o que é mais importante disso, né, porque hoje a quantidade de votação ela não tem uma relevância, mas o percentual. Quando eu comecei na campanha, eu comecei com 3%. Até eu lembro assim, muito bem de uma charge que um jornal da cidade fez, tinham 3 candidatos, eu era o terceiro, e o meu aviãozinho ali embaixo, assim, eram 3 aviãozinhos, os 3 candidatos, e o meu ali embaixo soltando fumaça, não levantava, e de 3, no começo da campanha em agosto, eu terminei lá em outubro, no dia da eleição, com 36%. Eu fui muito bem naquela campanha, fiquei em segundo lugar. E daí, na eleição seguinte, eu fui eleito deputado estadual. Quantos mil votos? 23 mil. 23 mil. Na época. Você também pegou a onda Lula, né? Sim, com certeza. Hoje o pessoal fala, a onda Bolsonaro, mas, pô, dois. Sim. Aí nasceu que ano? 97, se você se lembra disso, essa onda Lula que teve na época, e a onda Lula foi gigante. Sim, aqui no estado a gente elegeu 9 deputados estaduais, elegemos a senadora Ideli Salvati, elegemos que era professora em Joinville, elegemos 5 deputados federais, e, enfim, foi uma eleição fantástica naquele momento. Então, há 23 anos atrás, o pêndulo da política, ele estava à esquerda, teve a onda Lula. Mas eu acho porque eu acho que a questão é a seguinte, eu acho que não é que o PT, que o pessoal foi mais para a esquerda, eu acho que o PT ele veio mais para centro.
Eu acho que o PT ele vem mais para centro na sua... Sim, mas de qualquer forma... Não na questão da entrega, mas na fala, no debate, no discurso. Uhum. E realmente Sim, o teve primeiro a carta ao povo brasileiro, o nosso vice era o José de Alencar, isso. Né? Então o presidente Lula fez uma... Era do do PL, o PL na época loucura, era o PL do bem, não era o PL atual. José Alencar, industrial mineiro, né? Com certeza, foi um excelente... O presidente Lula sempre fala que foi um excelente companheiro de chapa, um vice-presidente leal, né? E que naquele momento bagunçou também no próprio PT, porque a gente até naquele momento era muito sectário, assim, a gente, não, PT, nós não queremos aliança, né? E daí veio a aliança com o PL na época. E foi um governo exitoso, tanto é que o presidente Lula se reelegeu e conseguiu eleger a presidenta Dilma. Quando você se elege, deu a eleição no dia 6 de outubro, na época, veio ali o resultado, você deputado estadual, como que foi a reação? Olha, eu fiquei muito feliz porque eu ia representar toda uma grande região, né, várias cidades da região, e com toda aquela disposição de meu primeiro mandato, de poder botar em prática aquilo que eu sempre preguei, né, de participação, de democracia, de decisões colegiadas. Então e consegui atuar muito naquele momento com trabalho com bolsas de estudo, artigo 170, fiz uma regulamentação da lei, uma nova regulamentação da lei no Estado, a gente conseguiu também fazer um trabalho com as carteiras de meia entrada dos estudantes, eu consegui criar um fórum catarinense de acompanhamento da mídia, né? A gente tinha uma campanha contra a baixaria na TV, que era uma campanha nacional, então a gente recebia denúncias sobre programas de TV, na época não tinha internet, né? Então, assim, a gente era muito conectado também nessa coisa de comunicação desde aquela época. E depois disso, daí eu fui eleito prefeito em 2008. Tá, mas você foi em 2003. Você 2003. Teve uma reeleição ainda nesse meio. Mas daí foi aquele momento mais dramático na história do PT até então, que foi a tal da crise do mensalão. Em 2006. E daí o PT de 9 deputados, nós caímos para 5 deputados. Estadual. Então a gente teve um corte na nossa bancada. E eu fui um dos cortes naquele momento. Mas 2 anos depois fui eleito prefeito. Aí você veio prefeito em 2008. 2008 e 2012 fui reeleito. Fui reeleito com 36 mil votos. 36 mil votos. 36 mil votos. Boa votação na época? 56% da votação da cidade, excelente votação. Até aquele momento, a maior votação nominal de um prefeito de Brusque. Aí você fica... O segundo mandato deu... Eu fico até 31 de março de 2015, porque daí na metade do meu segundo mandato, durante a campanha eu fui alvo de uma ação judicial pelos partidos de oposição, no sentido de que eu acusado de ter gasto mais do que deveria, ou do que poderia, com verbas de publicidade da prefeitura no ano eleitoral. Então, que eu não poderia ter gasto o que eu gastei em 2012. Né? É a média, né? A gente provou, porque o que pode ser gasto, tipo no ano da eleição, na época, só poderia se gastar o mesmo que foi gasto no ano anterior. Nós provamos que o gasto do ano de 2012 não era maior do que o ano de 2011. A gente provou. Só que o tribunal fez uma interpretação diferenciada naquele momento. Especificamente no meu caso, porque nós tivemos vários prefeitos que tiveram a mesma denúncia quanto a minha, o prefeito de Joinville, o prefeito de Chapecó, o prefeito de Balneário Camboriú, na época, o Periquito teve a denúncia, e o único cassado fui eu. Né? Então fui cassado, fui afastado do meu cargo. Em 2015, 31 de março de 2015. 31 de março, é uma data simbólica, né? Porque foi o momento do estopim da ditadura militar, né? Então 31 de março de 2015. E daí eu busquei, logicamente, fui até as últimas instâncias do judiciário, e no final, 2 anos e meio depois do meu mandato ter terminado, foi mantida a decisão de primeira instância, que era a decisão que me absolvia da acusação. Né? Então eu fui literalmente roubado. Eu digo que eu sou alvo de uma das maiores injustiças políticas da história do nosso Estado.
porque era um governo que vinha tendo uma aprovação extraordinária, era um governo que vinha com altos índices de aprovação na cidade. A gente passou naquele instante a desenvolver políticas que passaram a ser buscadas por vários prefeitos da região. A gente tinha orçamento participativo, a gente tinha diversos programas assim. Tanto que tu vem para uma reeleição e ganha com a maioria dos votos. Então mostra realmente que... Entendeu? Então, aquilo, logicamente, que abalou, né? Abalou a perspectiva futura e a gente tem todo um prazo de... E o teu emocional, como ficou? O emocional, imagina que o emocional fica destruído num determinado momento, porque a gente vê tudo aquilo que a gente construiu caindo, assim, sendo... E se tu viesses de um governo mal avaliado, mas era um governo que eu, né, falo para todo mundo, assim, vamos para Brusque, em 5 minutos alguém vai nos parar andando na cidade e vai dizer, olha, foi o melhor prefeito que essa cidade já teve. Então, assim, eu me orgulho disso porque são poucos os prefeitos na cidade que a população tem uma memória positiva do trabalho, né? E fico feliz de ser um deles. Aí você sai da prefeitura e volta a advogar. Sim, eu volto para a sala de aula, voltei para a sala de aula e fazer alguns trabalhos também como advogado, mas aí a minha principal atuação passou a ser professor, e daí fiquei assim até 2023, quando o presidente Lula foi eleito e fui convidado daí para assumir o Ministério do Trabalho de Santa Catarina. Mas em 2018 você é candidato também? Fui candidato em 2018, suplente, né? Tanto em 2018 como em 2022, fui também candidato a deputado estadual. Nessa 2018 foi a fase mais forte, digamos, do bolsonarismo, né? O Lula estava preso, enfim, então o candidato era o Haddad. Então, fui para a disputa. Teve também a questão da Dilma lá que foi... O impeachment da Dilma em 2016, a gente veio num processo. Eu fui cassado em 2015, a Dilma em 2016, o Lula preso, né, 2017. Então, foi uma onda, assim, muito, muito ruim para o Partido dos Trabalhadores. Mas, mesmo assim, eu estava na rua defendendo os ideais, empunhando as nossas pautas, né, e fiquei segundo suplente. 2022 também, né, fiquei segundo suplente, daí começo o trabalho no Ministério do Trabalho, que fiquei de 2023 até agora começo de abril desse ano. E no Ministério do Trabalho foi bom? Gostou? O Ministério do Trabalho me deu a oportunidade de mergulhar profundamente nos temas dos mundos do trabalho. Né? O mundo do trabalho hoje não é só o mundo do carteira assinada e do servidor público. O mundo do trabalho hoje tem o profissional, milhões de trabalhadores que são trabalhadores por aplicativos, que é uma profissão nova e que é uma profissão que não está regulamentada ainda, e é um profissional que precisa de olhares, né? Porque é um profissional que tem autonomia, é uma conquista que ele entende que é a dele, que ele tem autonomia para fazer o seu horário, para fazer as suas escolhas, mas é um profissional que a gente tem uma preocupação muito grande com o futuro dele em relação à própria questão da previdência social, né? Porque se ele não contribuir com a previdência, como é que daqui a pouco ele vai pensar numa futura aposentadoria? Até a questão para manter a previdência, tem pessoas contribuindo. E, por exemplo, vamos imaginar Uber ou 99, então, o profissional, vamos imaginar, tu é profissional e tu pagas o MEI. Beleza, tu és MEI, microempreendedor individual. Tu tá pagando, mas a Uber empresa não vai contribuir com a Previdência? É justo que a empresa não contribua com a tua aposentadoria? Por que a loja aqui da frente, né? Por que o mercado, qualquer empresa, paga a parte patronal e o trabalhador a parte dele? Por que a Uber não paga? Então esse é o debate que a gente está fazendo no Brasil nesse momento, que as empresas precisam também contribuir com a previdência desses trabalhadores, né? Porque elas são elas que estão, o lucro está com elas. Elas desenvolveram um aplicativo espetacular, fantástico, que todo mundo utiliza, mas elas lucram com isso. Então, se elas lucram, elas também têm que contribuir com
a parte patronal da tua previdência. Porque tu estás trabalhando para a empresa. Então, ela está tendo o teu lucro e tu está tendo que pagar exclusivamente a tua previdência para o futuro. E por que a Uber não paga e as outras empresas precisam pagar? Então, isso tudo é um assunto que está sendo discutido nesse momento, inclusive com um projeto no Congresso Nacional. A gente teve a oportunidade também de aprofundar a questão da escala de trabalho 6x1, que hoje é a principal pauta do mundo do trabalho no Brasil, o fim da escala 6x1, que já foi aprovada na Câmara Federal, já foi aprovada, estamos aguardando a aprovação dela no Senado agora, que, no nosso ponto de vista, Joel, vai representar um passo civilizatório extraordinário para o nosso Brasil. Na escala 6x1. Fim da escala, sim, eu trouxe inclusive esse livro que eu organizei, juntamente com mais de 17 textos. Aqui existem 18 razões para tu seres a favor do fim da escala 6x1. Né? Então, esse livro eu trouxe... Para ser a favor ou para entender? Para ser a favor ao fim da escala, porque a partir da hora que tu entende, tu passa a ser a favor. Porque o fim da escala 6x1 vai trazer benefício para todo mundo, especialmente para as empresas. Porque hoje, essa escala aqui é uma escala indecente. As pessoas trabalharem 6 dias por semana e ter apenas um dia para descansar é indecente. Ela faz com que o trabalhador adoeça mais, ela faz com que a empresa tenha que buscar substitutos para esse trabalhador, tenha que treinar trabalhador para substituir, reduz produtividade. Então, o fim da escala 6x1 vai representar menos adoecimento aos trabalhadores, menos afastamento, mais produtividade para as empresas, e vai fazer com que várias empresas que hoje têm ali a faixa procura-se, contrata-se, e que não acha gente para trabalhar, vai ter trabalhador. Porque se eu, por exemplo, estou atrás de um trabalho, e chego na empresa, e a empresa diz, olha, tu tens aqui uma vaga, mas aqui tu tem que trabalhar 6 dias por semana. Daí eu atravesso a rua e na loja da frente, a dona me diz, não, aqui tu vais trabalhar 5 dias por semana. Lógico que eu vou trabalhar na loja de 5 dias e não na de 6 dias. E por que nós não adotamos a questão por hora? Me contrata por hora. Tantas horas por semana, 30 horas, 40 horas, 50 horas, tu acha que não seria mais interessante? Que eu definir 5x2, ou 6x1, ou 7x0, mas eu dar uma liberdade de escolha para o trabalhador, onde eu posso estar negociando a minha... Eu sei que... Joel, a questão é a seguinte, a nossa dimensão não é só trabalho. Quando eu falo do trabalho por hora, eu estou dizendo o seguinte, o cara pode trabalhar as horas que ele quiser. O trabalho é importante, mas ele não é a nossa única dimensão. Nós temos outras dimensões da nossa vida, que elas são fundamentais, que a gente cultive aquelas outras dimensões para ter produtividade no trabalho. Tá, eu preciso cuidar da minha dimensão espiritual, eu preciso ter tempo para isso, eu preciso cuidar da minha dimensão enquanto ser humano, eu preciso cuidar da minha dimensão enquanto pai, enquanto marido, enquanto membro de uma família, eu preciso ter a oportunidade de eu ter o meu hobby. Isso melhora a minha condição enquanto trabalhador. Isso é uma coisa que, para mim, ele é elementar. Elementar e é uma coisa fácil de ser compreendida. Mas, infelizmente, nós temos no Brasil ainda uma parte do setor empresarial que está com a mentalidade lá do tempo da escravidão. E assim, ó, se nós fôssemos... E qualquer pessoa que está em casa acompanhando a gente pode pegar a sua inteligência artificial agora e fazer a pesquisa. O que era o argumento utilizado por aqueles que eram contrários ao fim da escravidão no Brasil? Qual era o argumento? E pega o argumento daqueles que são contrários ao fim da escala 6x1, vocês não precisam se surpreender, já vou adiantar. O argumento é o mesmo. É a mesma ladainha, Joel. Tá, mas vamos lá. É a mesma ladainha, ou seja, se nós estivéssemos hoje aqui, em 2026, discutindo aqui nesse podcast sobre o fim da abolição da escravidão, nós íamos ter uma porção de bonitão defendendo, não, é importante a manutenção dos escravos, porque se nós não tivermos os escravos, as fazendas, quem vai trabalhar nas fazendas, vai gerar desemprego, enfim. E não aconteceu isso no Brasil. Não aconteceu nenhum problema quando a gente implantou o 13º salário. Não aconteceu nenhum problema quando a gente garantiu o direito de férias. Por que
a gente vai ter problema agora quando acabar com uma escala dessa. E eu não estou, e é importante destacar também, que nós não estamos falando aqui de fechar o mercado no sábado à tarde, nem o shopping, nem o posto de gasolina. Os mercados, os shoppings, enfim, os hotéis, aqueles espaços, aqueles equipamentos que trabalham todos os dias, vão continuar abertos. O que vai ter que ter é uma rotatividade na sua escala de trabalho. Concordo. E o que vai acontecer? Lógico que vai acontecer. Mas vai acontecer um aumento de custos, talvez, mas vai haver aumento de produtividade. E nós temos algumas empresas... Produtividade aí é uma questão muito independente de cada caso. Não. É que o Paulo, eu sei porque eu tenho empresa. O número de trabalhadores que estão afastados hoje, dados do INSS, está aumentando consideravelmente, especialmente na questão da saúde emocional. É uma questão financeira, Paulo. Tirando os funcionários públicos aí, a maioria que estão afastados hoje se afasta, e tu sabe disso, tu enfrentou sobre isso. Ele se afastava aqui e estava trabalhando de bico para o outro por questão financeira. Sim, mas aí nós temos um problema financeiro muito grande. Não, mas isso não é um problema financeiro, é um problema também, um problema de ética. Porque se eu sei que aquele trabalhador lá, ele está recebendo seguro-desemprego, e eu aceito ele trabalhar na minha empresa frio, ele está sendo antiético e eu estou sendo antiético. Porque se ele está no seguro-desemprego... Não de seguro-desemprego. O cara está encostado, ele está encostado aqui. Mesma coisa. Pô, então ele ganhava 4, 5 mil reais com a empresa, se encostou, infelizmente o INSS não vai conseguir aguentar aquilo lá, porque é um valor muito alto, vai pagar 2,5, 2.800, e ele vai ficar ali 30, 60, 90 dias, e vai ficar fazendo bicozinho para tentar recuperar uma renda dele. E tem pessoas enfrentam muito isso. Mas a gente não pode pegar um problema e maximizar aquilo. Então a questão também das doenças, claro, todo mundo vai querer botar culpa ou arrumar um culpado, aí são questões que não são mais políticas, são questões de comportamento, questões emocionais e assim por diante. Mas na questão das escala 6 por 1, não sou a favor da 6 por 1. Não sou a favor para mim, eu acho que é uma questão do indivíduo de escolha, sendo ainda que o Estado muitas vezes tem que intervir e entender para dar qualidade para com todos. Se nós tivéssemos os dois sindicatos fortes de trabalho, os sindicatos patronais são fortes. Se nós tivéssemos do outro lado o sindicato de trabalhadores fortes, nós poderíamos até partir para essa discussão da liberdade, de fazer acordo por empresa, enfim. Mas nós estamos longe disso. Nós estamos longe disso. Mas é que eu fazer com que o trabalhador, tipo assim, tu és eu estou atrás de um trabalho, João. Eu venho aqui, tu me ofereces um trabalho. Qual é o lado mais forte nessa relação? O lado do capital. Tu vais me apresentar as regras e eu vou dizer se aceito ou não aceito. Eu não estou numa condição, naquele instante, de dizer, olha, eu só trabalho para ti se o salário for aquele. Se eu estiver em busca de um trabalho e estou precisando do trabalho, eu vou aceitar o que tu estiver me oferecendo. Então, dizer que isso devia ter negociação entre patrão e empregado, como muitas vezes a gente está ouvindo, isso é uma balela. Não, isso é balela. Porque o lado mais fraco é o lado do trabalhador. Vai romper ali. Não, estou falando da liberdade de escolha. Da liberdade. Eu estou trabalhando contigo, não estou gostando, vou trabalhar com o outro. Acontece muito na sua região. Sim. Aí um dia o cara vai falar, porque hoje está ruim. Cara, está ruim. Se o cara não está contigo, ou realmente ele pode ser uma pessoa de uma má índole, ou realmente é um cara muito ruim como empresário. Sim. Nós temos um problema gigante hoje, que nós queremos discutir no meio empresarial, discute muito a questão dos funcionários, mas nós não discutimos o nosso comportamento como patrão. Pô, eu tenho empresa, eu tenho meus funcionários, e eu vou ser bem sincero, nós trabalhamos com terraplanagem. Hoje está chovendo. Quem trabalha com terraplanagem hoje? Dia de chuva? Ninguém. O equipamento está parado. O que eu falo para o funcionário fazer o quê? Fica em casa. Não, mas eu vou lá arrumar. Não, fica em casa, vai descansar, vai. Descansa, aproveita o teu momento. Até dia de sol, acabou o serviço do cara 3 horas, não pode ir para casa. Não tem aquela coisa, não, que tu tem que ir pro pátio, que arrumar. Nós não temos isso. Mas é uma questão nossa de cultura de empresa. Parabéns. Porque eu entendo a questão do indivíduo. E eu concordo contigo que eu tenho que ter meu tempo para a igreja, meu tempo para o lazer, tempo para a família, o tempo para ir no mercado fazer uma compra com a esposa, não no final de semana, mas talvez um dia mais cedo, num dia de semana, que é gostoso, isso eu concordo.
Eu não sou a favor da 6x1 ou 7x0. Eu entendo que deveria ser flexibilizado a questão dos horários e da minha carga horária, de eu poder talvez dividir, porque hoje eu posso fazer aquela 12x36, né? Sim, pode. Essas escalas vão... Eu acho que a 12x36 é fenomenal. E tem também a possibilidade do trabalho do contrato intermitente, né? Mas só que e isso está previsto na lei. Mas são questões que eu devo estar trabalhando e mostrando para a população para ter esse entendimento. Uhum. O 12x36 eu acho fenomenal. Essas escalas vão ser mantidas. 12x36, um dia sim, porque na realidade essa escala aqui, o foco é essa escala aqui e a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais. Isso. Concordo também a questão da redução da escala. Concordo também, e eu acho que tem que ter essa liberdade. Só que é uma coisa que eu tenho que estar muito bem discutida, a liberdade, para não estar amarrado a um regramento que lá na frente o empresário, a indústria, vai conseguir fazer uma volta sobre o... e não vou entrar na questão da empresa ganhar ou a empresa perder, que é uma questão de discurso, de ajuste. Nós temos um problema gigante hoje em dia, que é a falta de mão de obra. Nós não temos mão de obra, nós não temos mão de obra talvez com qualidade ou com queira trabalhar. A nova geração não é a nossa geração que vai ficar 30 anos no mesmo emprego. Sim, mas essa nova geração, por exemplo, é uma que não vai trabalhar na escala 6x1. Essa geração, a geração Z, é uma geração que não trabalha na 6x1, porque ela pode escolher outra jornada para ela. Tu acha que eles estão errados? Né? Não acho que eu acho que eles estão corretos, justamente. Então isso aqui vai ajudar a empresa, inclusive, a ter mais trabalhadores. Mas eu acho que nós temos uma discussão muito maior que vocês não. Tá? Não sou contra isso, acho interessantíssimo, acho que é um debate gigante. Sim, vamos fazer essa discussão e depois vamos fazer as outras. Vamos por parte, então. Mas eu conheço alguns políticos amigos meus aí conhecidos que são contra isso aí. Mas eu não tenho dúvida. Normalmente os políticos de direita são contra a escala, o fim da escala 6x1. Porque muitas vezes os partidos de esquerda, eles estão na defesa do capital, né, Joel? A defesa é o capital. E nesse caso, eu estou defendendo o capital também, porque eu estou defendendo mais produtividade, menos afastamento, menos adoecimento, menos custo para a empresa no treinamento, na qualificação do seu trabalhador, e mais produtividade. Mas eu estou defendendo também o trabalhador, e estou defendendo a sociedade. Então eu acredito que isso aqui é um combo de defesa do processo de evolução civilizatória. Eu estou vendo todo, e na realidade uma parte dos políticos de direita, eles estão vendo só o interesse do capital. Eu também acho que, novamente, tem muito político que ele abraça a ideia para ter... Eu vou te presentear esse livro depois, são 18 argumentos, e quando eu terminei eu fiz os convites para todas as pessoas que estão escrevendo, e daí antes de encaminhar para a gráfica, eu fiz a leitura de todos. Daí quando eu terminei, eu falei assim para minha esposa, eu disse, Beth, eu duvido que quem é contra ao fim da escala 6x1 e tiver uma leitura, tipo assim, com a cabeça fria, uma leitura desapaixonada da sua posição, eu não tenho dúvida que a partir do 3º artigo ele já vai sair defendendo. Porque aqui nós temos números, nós temos informações, né, tanto de desembargador, de membros do Ministério Público, temos posição da classe política, da classe sindical, temos nas várias visões, institutos de pesquisa, né? São vários argumentos que mostram a importância da gente dar esse salto. Há quanto tempo já é discutido isso no meio da esquerda, do PT? Desde que a Constituição, em 88, reduziu de 48 para 44, essa discussão segue. Essa discussão segue, mas ela ganhou força agora, faz uns 2 anos, quando, através da rede social, aqui, um auxiliar de farmácia lá no Rio de Janeiro chegou em casa no sábado à noite, puto da vida, de cansado, de ter trabalhado 6 dias, saber que ele estava morto de cansado, saber que ele ia comer e ia dormir, e quando ele acordasse ele ia ter que trabalhar de novo, porque ele ia passar o dia inteiro dormindo. Ele fez um vídeo assim, meio que esculachando, e aquele vídeo ele viralizou, e na semana seguinte, lá no Congresso Nacional, estava todo mundo falando disso. Então, assim, a rede social potencializou uma tomada de atitude de alguns parlamentares do Congresso Nacional, né? E no outro final de semana,
a deputada Érica Hilton, do PSOL, ela fez um vídeo que furou a bolha da esquerda. Também estava todo mundo comentando um vídeo muito bem produzido, tipo aqueles que o Nicolas faz, Sim. sabe? Ela fez um vídeo e que estava todo mundo falando sobre isso. Na semana seguinte, eu no Ministério do Trabalho, naquela semana, várias câmaras de vereadores me convidaram para eu falar sobre o fim da escala 6x1 nas suas cidades, empresas perguntando como é que ia ser, enfim. Aquilo criou um alvoroço no país. E a partir daí, aumentou o movimento social, os sindicatos passaram a botar mais firmeza e o próprio governo abraçou. Porque até então o governo não via base social para encampar uma luta dessa, porque o governo não tem maioria no Congresso Nacional. E para ver como foi importante a mobilização social, mobilização dos sindicatos, e 472 deputados aprovaram essa proposta na Câmara, quando que o governo tem na sua base 130. Mas também é um assunto que, novamente, eu vou entrar naquela questão, né? Muitas vezes tem um deputado que está votando por votar. Infelizmente tem, Paulo. Mas daí... Foi deputado, é um cara que tem formação, sabe disso. Se o deputado vota por votar uma pauta dessa, né? Ou ele vota porque do movimento social, ou da questão da rede social. Eu acho que tem muito deputado que falta muita qualidade. Mas daí também ele percebe a importância dessa pauta, porque quando ele está lá no final de semana na missa, alguém pega ele no final e vai dizer, olha, ou tu vota naquilo ou não voto mais em ti na última. Tá certo. Então, justo. O eleitor exercendo o poder de pressão. E daí o deputado que está lá pensa, poxa, esse ano tem eleição, ou eu me encaminho nessa pauta ou eu tô fora. Ô Paulo, vamos lá. Então, voltando agora à questão da sua eleição, da questão de como deputado, né? Você foi deputado estadual, foi suplente. Qual que é a necessidade hoje de ter um deputado estadual da sua região? Desde 2010, por exemplo, Brusque, Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, Canalinha, Tijucas, São João Batista, Itapema, Balneário Camboriú, Camboriú, não tem mais um deputado progressista. São apenas deputados, né, progressistas ou, quando eu falo envolvendo essa região de Camboriú e Balneário, mas a região de Brusque, a região do Vale do Rio Tijucas e Brusque, desde 2010 foi o último deputado que foi eleito. Não tem deputado desde então. Então, assim, a representatividade regional, ela é importante. Ela é importante. Então, é uma grande parcela da população que não tem um parlamentar que esteja efetivamente na sua defesa. Né? Aqui na região, nós temos alguns parlamentares que são aqui, né? Balneário Camboriú eu sei que tem deputado, né? Mas... Temos deputado, mas é da direita. Esquerda, hoje não temos ninguém. Não temos ninguém da esquerda. Então, assim... Blumenau nós temos Ana Paula, mas é deputada federal. Mas é deputada federal. O único deputado progressista que nós temos em todo o litoral catarinense é a deputada Ana Paula Lima, que é deputada federal, né? E que certamente vai ser reeleita de forma estrondosa pelo belíssimo trabalho que ela está desenvolvendo. Mas o PT elege quantos deputados federais? A gente imagina hoje tem dois. Federais nós temos 2. A gente imagina dobrar a bancada. 4? 4 federais. Nós temos 4 estaduais hoje. Nós imaginamos que podemos chegar até 7 estaduais. 7 estaduais? 7 estaduais. Mas vão roubar de onde essas vagas? É que nós temos hoje não me importa de onde virão as vagas. O que posso te dizer é que nós temos hoje uma chapa muito mais qualificada do que da última eleição, né? Quantos mil votos teve o Estado na última eleição para deputado? 4 mil votos? 4 milhões de votos? Não tenho essa informação, não recordo dessa informação. Tu acha que tu acha que consegue fazer 20% da votação para deputado estadual? O PT consegue fazer? Uns 800 mil votos, a chapa de vocês? Olha, nós temos hoje muitas lideranças importantes em várias regiões do estado que são candidatos a deputado estadual. Né? Então a gente vai aumentar consideravelmente o nosso percentual, a nossa quantidade de votos.
Lógico que essa é a nossa expectativa. E uma outra questão que a gente está trabalhando muito nessas eleições, e isso é público, é o seguinte: o presidente Lula fez 30 e alguma coisa por cento na eleição aqui. A gente imagina ultrapassar os 35% de votos para o presidente Lula aqui em Santa Catarina. Né? Nós sabemos que é muito difícil que volte, está longe de voltar ao patamar que já foi há 23 anos atrás, mas nós vamos aumentar a votação que nós fizemos da eleição passada. E a nossa estratégia de campanha é vincular o voto do presidente Lula aos nossos demais candidatos. Então, assim, eu não vou pedir voto só para mim, eu vou pedir voto para o presidente Lula. E porque se o eleitor do Lula votar em mim, se o eleitor do Lula votar na Ana Paula, se o eleitor do Lula votar no Gelson, que é o nosso pré-candidato a governador, votar no Afrânio, votar no Décio, com certeza aumenta muito a nossa possibilidade de ampliar nossas bancadas. Hoje, Balneário tem o Eduardo Zanata, que vai deputado federal. Deputado federal. Tem chance, tá? Coloca o nome desse menino no radar de vocês, tá? O Zanata, ele faz um trabalho fantástico. Conheço ele pessoalmente. O Zanata faz um trabalho fantástico, um trabalho assim, ele faz hoje um enfrentamento ele traz pautas modernas, ele traz pautas necessárias de estruturação da cidade, ele entra nesse debate também, que nós falamos antes, de diversas pautas identitárias, né? Ele faz uma defesa à soberania, ele faz uma defesa à democracia. É um parlamentar altamente inteligente. Eu acho que também faz uma votação expressiva. Eu acredito que a manutenção de vocês, dos 2 federais e dos 4 estaduais, vai ser tranquilo. Não, isso não há dúvida. Eu acredito que vocês vão. Eu acredito, tá? Depois nós podemos fazer. Vocês vão para 3 federais. Nós já fomos na última 3. Só que faltou 20% lá na época, né? Que era o 20% do coeficiente, tinha que ter para o deputado ser eleito. E a Carla Aires não teve o 20%. Para federal? Para federal. Então nós tínhamos votos, mas os votos foram para a legenda. E porque historicamente a gente sempre trabalhava, vote PT de cabo a rabo. É porque o Pedro Kizai foi estouro de voto, né? Não, é justo, o Pedro e a Ana também fez bastante, mas então nós tínhamos voto para o terceiro, só que não tínhamos o voto do tal do 20%, que na época era uma regra, agora baixou para 10%. Né? Tu tem que ter 10% do voto, agora, e na época era 20%, então a Carla não teve 20%. Então, nós cremos na possibilidade de 4 federais. Nesse caso tem 4. Vai ter nomes fortes também, novamente, vai vir nomes fortes. E para estadual, vamos fazer de 4 a 7. Vamos manter os 4 e tentar fazer mais 3. Não, o cálculo não foge muito. Não, com certeza. Não é um cálculo irracional, não. Esse foi o nosso LPcast. Já passou o nosso tempo, tá? O pessoal aqui já está me cobrando a questão do tempo. Esse foi o nosso LPcast, podcast do Linha Popular. Hoje nós estivemos aqui com o deputado, prefeito, Paulo Exel. Não, é isso? Sim, Exel. Paulo, suas considerações finais aí para o nosso pessoal. Já quero agradecer imensamente essa possibilidade de estar falando sobre tantos assuntos, né? Convido as pessoas a seguirem as minhas redes sociais, Paulo Esse Oficial, que é ali onde a gente também apresenta as nossas ideias, faz os debates, enfim, que as pessoas, é importante que a pessoa conheça a ficha corrida do seu candidato e veja o que ele pensa, para que no dia da votação vote de maneira coerente e consciente. Convido assim as pessoas a prestarem bastante atenção nesse ano nas eleições, né, porque a partir do voto, não adianta dizer, todo político é igual, é tudo igual, não adianta eu votar, enfim, dar uma de revoltadinho, porque no dia seguinte a vida dele vai continuar, né, e ele vai poder ter se omitido de eleger alguém que ele conheça, que ele possa estar cobrando, que ele possa estar reivindicando algo ou alguém que ele acredite. Então, é importante prestar atenção na política. A política é algo nobre, a política é algo necessário, e o ano eleitoral sempre é um ano de intensos debates a favor da democracia, né? Então, que a gente reforce a democracia, perceba a importância desse valor democrático, que é a liberdade, a democracia, e traduza isso através do nosso voto na urna. Obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado a você. Prazer. Até uma próxima. Eu acredito que ainda vai voltar aqui esse ano ainda. Estou sempre à disposição, muito obrigado. Até porque da escala 6 por 1, vamos montar um debate. Vamos trazer alguém da
Dá direito? Estou à disposição. E vamos debater para ver se sai briga ou sai um dedo. Não, a gente vai dialogar. Algo comum. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo episódio. Valeu.